Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live, aqui pela página do Inovamente Psicologia. Meu nome é Isis Honorato, eu sou idealizadora do projeto Inovamente Psicologia, e hoje a gente vai conversar com a Karen, que vai falar aqui sobre a gestão do tempo e a organização das atividades. Tenho certeza que a gente já chegou aí na metade do ano, né? Segundo semestre iniciando agora, e muitas coisas as pessoas se proporam a fazer e não conseguiram. Ou então tentaram várias coisas, tem vários checklists e não consegue se organizar. E hoje a Karen vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Seja bem-vinda, Karen. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isis. Muito obrigada pelo convite. E hoje a gente vai entender um pouquinho essa relação que a gente desenvolve com o tempo e as atividades do dia a dia, né? A sua percepção é super interessante, né, Isis? O meio do ano chegou, o que a gente fez até agora, né? Então, e para falar um pouco sobre os temas, as atividades, eu estou até trabalhando com um e-book que eu brinco, a palavra de ordem do momento é movimento, né? E a gente trabalha com essa questão de como aprender a ter o movimento e ao mesmo tempo sem perder a qualidade de vida, né? É super importante. Conta mais um pouco sobre o seu e-book, Karen. É gratuito? A gente tem que fazer download? Tem que pagar? Tá na Amazon? Não, ele é gratuito, assim, eu vou deixar os links no comentário, é só baixar o download dele, é um e-book com uma fácil leitura, tem algumas atividades, gosto da ideia de faça você mesmo, né? É um início para a pessoa começar um processo de autoconhecimento e se perceber assim, aonde eu preciso mudar, e de repente se eu preciso de uma ajuda extra, qual é o meu início, né? E o e-book te dá algumas ferramentas para conseguir ajudar esse auto-olhar, né? Que você consegue se olhar e ver uma maneira mais real e concreta do que você tem trabalhado consigo mesmo. Perfeito. Olha, a gente já tem duas pessoas aqui nos assistindo, deixaram comentários, a Jéssica e a Laís. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, Karen, meninas. vou para a primeira pergunta aqui, para a gente começar a fazer os aquecimentos. Certo. E eu queria começar perguntando com esse ritmo que as coisas estão, como é que fica a questão do ritmo das escolhas e produtividade na nossa sociedade? Então, tudo é para ontem, né, Isis? Nós trabalhamos com uma sociedade que fala assim, é para ontem e se bobear para antes de ontem, né? Porque a gente precisa produzir cada vez mais cedo um acúmulo maior de atividades e com um resultado maior. A gente brinca que a gente engata uma primeira e vai, porque não existe nem o tempo de vivenciar os resultados, tanto positivos quanto negativos, né? A gente É pode ver- pensar nas metas. Quando a gente bate uma meta hoje, você não tem nem tempo de saborear, nossa, eu consegui, foi uma vitória, teve todo um processo para que eu conseguisse chegar no objetivo. Não, bateu a meta, legal, qual é a próxima? Nem dá para brindar, vivenciar, compartilhar, né, que nem antes. Imagina. E eu queria saber se isso interfere nas nossas crianças e nos adolescentes hoje em dia, essa questão de tão acelerada. Muito, né? Se a gente for brincar numa reunião de pais e mestre, é aquela olhadinha básica no boletim do filho ao lado, né? Tipo, ai, meu filho já tem 7 anos e já lê, já está quase fazendo o teorema de Pitágoras, né? Então, existe uma competição muito alta em que um filho faz e o outro. E aí, quando a gente chega no início de uma infância, nós temos cada vez mais atividades, e aí pensa, não, na adolescência vai dar uma melhorada. Não, só piora. Então, assim, existe a língua, os esportes, as outras atividades extras. Assim, a criança tem que quase agendar um tempo para poder falar. Com os pais, então, esse contato está cada vez mais frio. O pai cobra resultado das atividades. É verdade. Eu fico pensando que já vai ser um adolescente com uma agenda enorme, cheio de coisas, e que aí também vai ter já uma dificuldade para se organizar. Talvez seja daí que tenha
tido tantas demandas no consultório com relação à avaliação neuropsicológicas para pessoas desatentas, adultos, crianças e adolescentes. Ah, ele não aprende, ah, ele é desatento, ah, ele não consegue, ah, ele não faz nada dentro do tempo. E aí, falando dentro do tempo, ultimamente tem se usado uma palavrinha que muito chique, que é assim, procrastinar. Ah, você vive procrastinando, ah, você vive procrastinando. E eu gostaria que você explicasse para a gente um pouco o que é procrastinar. Então, vamos lá. É exatamente isso. Até fazendo um adendo, você desenvolve um projeto que eu acho bem interessante trabalhando com a memória. Porque você já viu o quanto de pessoas jovens, da nossa faixa etária, super jovens, que falam, nossa, eu estou esquecendo. Como eu estou esquecendo das coisas. E A senhas, por a exemplo. demanda está grande, né? Já tem desde os 20 anos, 30 anos, então, tem pessoas que já acham que estão iniciando a demência, né? Chega assim e dizer, estou Quando não Alzheimer, né? claro, esse é o de praxe, né? Acho que eu falo assim, acho que eu já tenho Alzheimer precoce. Por favor. Então, já que você falou da questão da memória, né? Para quem gostaria de saber mais, o endereço da minha página é @deubranco. Lá eu falo um pouquinho sobre a memória. E aí eu queria que você falasse também com relação aos impactos disso, né? Como é que interfere tantas atividades na memória, como é que faz para procrastina, não procrastina e o que é procrastinar. Então, vamos lá. Procrastinar é quando a gente acaba. Ah, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Nós começamos a deixar para depois uma atividade que normalmente não é tão prazerosa, né? Então nós começamos, tá, nossa, eu tenho que ler os e-mails, ou um relatório muito chato numa empresa, por exemplo, a pessoa tem uma tendência a fazer o checklist das atividades diárias, porém deixar para a última coisa aquela coisa chata. E, não deu tempo, amanhã eu faço. Então, deixar para amanhã uma atividade que você sabe que tem uma certa urgência, porém você não curte muito. Então, você vai procrastinar essa atividade. E acaba sendo um mecanismo de autossabotagem. Porque a partir do momento que a gente não consegue ter uma organização, existem consequências. E essas consequências, elas afetam todas as nossas áreas. Que a gente vai acumulando atividades. Nós temos aí, desde, por exemplo, senha. Cada indivíduo hoje deve ter, no mínimo, 10 senhas. Em 10 itens diferentes. São as senhas do banco, as senhas das redes sociais, do e-mail, a senha para logar na máquina da empresa, Para né? ligar o próprio celular. O próprio celular, a senha para do ticket, né? Refeição, do cartão refeição. Então, olha só. E às vezes a pessoa fala, nossa, me deu branco. Né? Hashtag fica a dica, ó, o projeto aí, gente. E nós temos aí uma ideia muito interessante. Porque a gente precisa parar, não é necessariamente procrastinar, mas a gente precisa aprender a ter um tempo onde esse tempo seja ao nosso favor, né? Aquele velho ditado popular, o ócio criativo. Então, é importante um tempo. Esse tempo precisa para que a gente consiga oxigenar e ter aí novos insights, novas possibilidades dentro do que a gente desenvolve no ambiente pessoal, profissional. Então, existe necessidade do tempo. Porque hoje, com essa tecnologia tão fantástica, que é o WhatsApp e derivados, o que acontece? A gente não para de trabalhar. Né? Antigamente a gente pensava, nossa, homework, tô arrasando. Só que esse homework, tô arrasando, não é tão arrasando assim também. Porque a gente perde aí uma individualidade. Onde começa meu ambiente de trabalho, sendo ele fixo, empresa ou mesmo outro tipo de trabalho, e onde começa a nossa vida pessoal. Se a gente for visualizar grupo de WhatsApp, tem diversos, mas também tem o do trabalho. Então, esse contato é direto. E o que a gente pede é que a pessoa comece a aprender a ter limites. Nós temos hoje a tecnologia como um aliado, porém ela também vem a se tornar um vilão. Então, o que cabe aí nesse momento é aprender a ter esse equilíbrio. Por exemplo, quantas pessoas acordam à noite e de repente vai ir ao banheiro e dá aquela olhadinha básica para ver se chegou mensagem no WhatsApp? Isso ocorre muito, gente. Bastante, né? Tem gente que nem tira os alarmes, né? E acaba tendo um sono super prejudicado por conta dessas interferências, né?
E Exatamente. tem até um trabalho bem bacana sobre a questão da dependência tecnológica, né? Pessoas não conseguem já vê uma notificação, um piririm, já ficam coçando, enfim. E aí, engraçado que vai passando o tempo e elas não percebem que perderam tempo fazendo coisas que elas não tinham programado. E aí eu fiquei pensando, Exatamente. cara, que assim, como que essa pessoa faz para lidar com essa questão da escassez do tempo? Eu escuto hoje no meu dia a dia as pessoas falam assim, eu queria que o dia tivesse ou durasse 36 horas, né? De 48, porque 24 mais não me basta, e fica bem complicado. Antes de você responder, eu só queria dar boa noite para algumas pessoas que entraram. A Simone, seja bem-vinda, boa noite. O André, boa noite. A Elis, boa noite. A Cláudia, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A Cara está aqui, tá? Quem quiser fazer perguntas, vai deixando comentário que ela vai Boa adorar noite, responder. pessoal. Estamos aqui para responder todas as perguntas, então fiquem à vontade. Então, Karen, recapitulando a pergunta, como que faz para lidar com a questão da escassez do tempo? Ou como que eu faço para que o meu tempo dure de fato as 24 horas e que eu consiga aproveitá-lo e não que sinta essa questão de, nossa, passou. O primeiro passo que eu sugiro sempre para os meus pacientes, os mentorandos, é trabalhar com a sua organização. Se a gente começa a aprender a trabalhar com o cronograma vai ajudar que a gente possa desenvolver as atividades de uma maneira mais saudável. Por exemplo, no ambiente de trabalho, o que eu tenho que fazer? Se eu começar a fazer um checklist com ordem do que é urgente, do que é prioritário e o que eu consigo ter um tempo para fazer, isso vai conseguir que eu renda mais. Existe um momento que é importante dar uma pausa, vou respirar, tomar um café e volto. Porém, nesse tempo, ele tem que ter cronometrado, porque senão vai chegar no final do dia, putz, não completei o escopo das minhas atividades, e vai acumulando para o dia seguinte. Isso gera um alto nível de ansiedade no próprio indivíduo. Então, a sugestão é, vamos trabalhar com o checklist. É o primeiro passo. O checklist te ajuda a te orientar nas atividades que você está organizando. Depois do checklist, usar a tecnologia. Como? Com alarme, com bloco de notas, lembretes de atividades extras que eu tenha que fazer. Sem deixar de perder de mão que no meio desses horários, do horário de trabalho fora, é importante que a gente insira uma atividade cultural, social e uma atividade física, para que a gente possa aí cuidar tanto do lado organizacional, pessoal, profissional e o bem-estar físico e mental, conseguindo inserir nesses tempos atividades prazerosas e o cuidado consigo mesmo. A questão das atividades prazerosas, algumas pessoas falam que têm até dificuldade para fazer isso no final de semana, quem dirá na semana. E Então, a gente nem entrou na questão de quem tem filhos, né, casados. E aí, qual é a dica para esse pessoal que tem uma família e não é sozinho? Quer dizer, ninguém é sozinho, mas que mora sozinho e diferente de quem mora com filhos, com esposa. sim, quando existe uma família constituída, independente dos membros, que tem assim uma outra pessoa que eu more, é importante que assim, vamos negociar quando é uma atividade nossa e quando é uma atividade individual, que é importante o momento família, grupo, como amigos, como também é importante aquele tempo você com você mesmo. Então, assim, gerenciar o tempo inclui essas atividades. Porque hoje, mesmo para quem tem filho, né? Nós hoje não falamos nem da quantidade do tempo que você fica com uma criança ou um adolescente, mas da qualidade em que esse tempo é composto. Então, você vivenciar com esse filho uma qualidade, um tempo que seja menor, infelizmente nós sabemos das agendas, mas que quando você esteja com ele, você realmente esteja com ele. Porque muitos pais estão com a criança com o celular em mãos. Fica, nossa, que bonitinho. Então, a ideia não é essa, a ideia é aposentar o celular de lado e realmente olhar para aquela criança, para aquele adolescente. E a mesma ótica se aplica a um parceiro, uma parceira. Quantas vezes acabam se tornando dois estranhos ou dois colegas de quarto? Então, olhar para Nossa, o bem outro vai complicado. ajudar.
A questão do celular parece que virou o vilão e, ao mesmo tempo, aquele que nos ajuda a fazer tudo, né? Sim, Saiu da questão da perspectiva, agora eu não tenho uma ferramenta de trabalho, o celular virou uma ferramenta de trabalho, eu não consigo falar com um colega que está longe, hoje você consegue, mas não consegue dar atenção a quem está perto. exatamente. E nós arranjamos diversas desculpas, né? E uma dica agora, Karen, para a gente não acumular atividades. Você falou da questão do checklist, isso também vale? Tem algo mais? Porque, assim, como não acumular atividades nesse mundo insano fica bem complicado. Não. Organização. Organização, autoconhecimento e quando você até buscar uma ajuda quando não está dando conta de gerenciar esse tempo. Porque é o que você falou, hoje nós não temos como não ter um acúmulo de atividades. Porém, a gente tem a possibilidade de ter a melhor qualidade de vida possível dentro desse ambiente. Uhum. Então, assim, é usar o tempo e usar a tecnologia ao nosso favor. Então, assim, de repente estou com muita coisa, não estou dando conta de separar as minhas atividades, ou entender qual é o meu momento de lazer e qual é o meu momento profissional, aí chegou a hora de começar a buscar ajuda com um profissional, com um psicólogo, que ele possa te orientar e te ajudar a equilibrar a sua qualidade de vida. Então, seria essa dica. E até pensando nisso, eu vou estar trabalhando com workshop no nosso espaço Semeando, ali em Santo Amaro, que vai falar exatamente sobre isso. Nós vamos trabalhar com o tempo, um vilão ou aliado. Então, vai ser um workshop que vai trabalhar com essa reflexão do que pode ser dicas, ferramentas, um bate-papo gostoso que a gente possa estar inserindo no nosso dia. E coisas práticas que consigam colaborar. Então, a dica é, não está dando conta, está vendo que está tendo um sofrimento, um desgaste emocional e até mesmo físico, como estresse, como a síndrome de burnout, tem vários tipos de questões psíquicas que são decorrentes dessa rede que é a falta de tempo. Porque se eu estou muito estressada, se eu não estou lidando com a situação, eu começo a ficar estressada, eu começo a ter até mesmo uma crise de ansiedade, tem alteração do sono, pressão. Então, tem todos os sintomas físicos que são o corpo gritando de um mal-estar emocional. Karen, você vai deixar nos comentários para as pessoas acessarem? Vou Ou não é necessário fazer inscrição, basta comparecer? Tá, eu vou estar deixando o folder nos comentários, com os meus contatos também. Então, para quem tiver interesse, eu estou à disposição. Também trabalho com atendimento presencial e o atendimento online no site do Inovamente. Estou à disposição de todos, gente. A Nadir chegou aqui agora, por último. Boa noite, Nadir, seja bem-vinda. Alguém tem alguma pergunta? Até agora não subiu nada aqui para mim. Eu tenho uma última pergunta, Karen. Assim, a mesma questão que você trabalha presencial, você trabalha online, é diferente a forma de trabalho. Quem procurar por você online, seja do Iapó, Cachoeiro ou fora, vai ter essa orientação ou tem algo que é diferente do contato presencial? Não, o atendimento a gente trabalha com algumas questões presenciais que depende da sintomatologia que o paciente apresenta, a gente não pode efetuar o atendimento online, a gente faz um encaminhamento para o presencial, mas em sua grande maioria, como ansiedade, estresse, questões de conflitos pessoais, essa questão de tempo, orientação de carreira e desenvolvimento profissional, nós podemos trabalhar online. Ok. A Elis fez uma pergunta aqui para nós. Nos dias atuais, a procrastinação é um grande vilão para fazer uma atividade. Mas quando tenho um cronograma e acabo deixando para amanhã, o que você orienta quando o cronograma não funciona? Boa pergunta, Elis. Obrigada. Elis, você é demais.
Um beijão. Vamos lá. Quando o cronograma se torna um vilão, a gente tem que repensar o que foi feito. E um cronograma é feito, eu brinco sempre, o primeiro cronograma, ele é um piloto. Porque a partir do primeiro vai ter erros. Então, em cima dos erros e das questões que não rodaram conforme o esperado, a gente senta, revê, para entender o que é que deu errado. Então, não é que eu não vejo como o cronograma não funcionou. Eu vejo um cronograma que precisa ser readaptado e entender o que foi que não funcionou. Foi a ordem das tarefas, os horários, a gestão dele, ou foi a pessoa que teve dificuldade em lidar? Porque nós temos também um outro ponto interessante, que é quando o indivíduo escolhe não fazer. Sim, E essa até a escolha questão de não visualizar o cronograma, né? Eu acho que precisa estar visível também. e precisa estar, eu brinco que precisa ser uma parceria. Você gerenciar seu tempo, você tem que estar disposto a olhar. Porque quando a gente está disposto a olhar para o seu tempo e como você lida com a sua vida, você assume a responsabilidade. Então não tem mais ninguém para culpar. Você vai ser responsável pelos seus atos. Boa. Mais alguma pergunta? Eu acredito que não. Então, é, se eu tiver, quem estiver assistindo a reprise, for assistir a reprise, a Karen está disponível para responder as perguntas que vierem depois, tá? Sempre. Eu vou fazer aqui a propaganda do e-book que eu lancei como coautora com mais 10 psicólogas sobre família, cada um tem a sua. Então, assim, o link para baixar, fazer o download do programa, não, do e-book é gratuito, e está lá na minha página. A Eli está agradecendo pela sua explanação, tá? E volto a dizer que, assim, o blog, novamente, hoje, ele ficou indisponível para acesso, mas a gente está correndo atrás para isso se normalizar. Então, quem foi lá hoje ler alguma coisa, infelizmente não conseguiu devido a esse problema técnico, tá? Então, a gente pede desculpa e pede a compreensão de todos, porque a gente está lutando para colocar já já no ar. Mas a página que a Karen mencionou, que é novamente Psicologia Online, ele está funcionando e está aguardando lá os agendamentos, tá? Para falar com a Karen, como ela disse, basta agendar com ela. A Jéssica perguntou aqui, a última pergunta, esse cronograma, ele tem como app? Tipo, tem um app para a gente ir lá atualizando? Tem, até porque ele é construído ou pelo próprio indivíduo, o próprio paciente, a própria pessoa, ou mesmo em conjunto com o profissional. E esse é o cronograma pessoal. E aí, no que diz respeito a um cronograma de atividades profissionais, você pode estar montando e você mesmo readaptando. Ou até mesmo chamar a gerência do projeto e falar, vamos estabelecer um cronograma para as atividades, porque é preciso ser entregue, para trabalhar da melhor maneira possível. Eu tenho até uma dica com relação a isso, né? O Google tem gratuito a agenda, né? E acho Isso. que por ali também dá para a gente fazer um cronograma das nossas atividades diárias e mensais. Inclusive, ele até avisa a gente, conforme você vai pedindo lá para ele te programar, ele te avisa 30 minutos antes, 1 hora antes, aquilo que você deve fazer. Só não pode deletar, porque aí também já sai da sua tela, não tem como, né? Mas Exatamente. eu comecei a utilizar, eu vejo que super funciona e é gratuito, né? A Ótima Jéssica está sacada. agradecendo pela. Que nada, Jéssica. Sim, se tiver mais alguma outra dúvida, tá? Pode deixar nos comentários. Como eu disse, repito novamente, de novo, de novo, de novo. A Karen vai responder e que couber a mim também, tô aí para ajudar. A Elise também disse de um outro, existe sim, o Trello é uma agenda compartilhada, é verdade, tem sido usada bastante na questão de empresas, né, empreendedores. Não sei se você conhecem, cara, é bem legal. Ele lá dentro dele tem os post-its do que tem para fazer, do que foi feito, e todo mundo acaba tendo ciência quando é compartilhado entre a equipe, então é bem bacana. Acho que isso serve até também com relação ao casal, né? Que às vezes não se vê muito, né? Coloca lá na agenda, tipo, encontro com a namorada, encontro com o namorado.
Vale a pena Lembrar investir. datas. Lembrar datas, aniversários, casamentos, né? Que é a grande discussão hoje, que é assim, né? O Face lembra tudo, data, quando você conheceu a tal pessoa. A gente vai terceirizando a nossa memória para esses aplicativos super funcionais e deixa a memória só para coisas importantes, de fato, que precisam de raciocínio. Até para beber água tem aplicativo, né? Tem. É horrível isso, né? Tipo, alguém te lembrar de que você precisa tomar água. Eu agradeço Exatamente. todo mundo que passou por aqui, que participou do nosso bate-papo de hoje. Hoje eu estou encerrando essa série de lives que a gente fez. A partir de agosto, a gente começa uma nova trajetória. Lembrando que, assim, a Júlia, né, do hashtag Põe na Bagagem, ela voltou da viagem dela e ela prometeu estar aqui conosco para compartilhar com a gente a questão da viagem dela e as experiências. Então, aguardem, a gente vai agendar com ela um retorno. E fica aqui também o convite para a Karen retornar com outro assunto. Eu sei que também ela fala da questão da maternidade com relação à mulher de volta ao mercado de trabalho, como que, né, como que isso é possível, como é que faz, como é que diminui a culpa, como é que não diminui. Então, fica aqui o meu convite para você voltar de novo. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Karen, por ter acertado o pedido, tá? Boa noite a todos. Quer falar alguma coisa, Karen? Não, Fica à gostaria de vontade. agradecer a todo mundo, agradecer a Isis novamente. E é isso, pessoal. Conte com a gente uma maneira de trazer a psicologia mais acessível, mais real para todas. Essa é a função, a principal. Boa noite a todos. Também. Quem for ver a reprise, comentem, deixem seu like, tá? Obrigada por todos. Tchau. Tchau.